A paz do Senhor, queridos irmãos, professores e alunos da classe de jovens. Nós estamos iniciando aqui a gravação de mais uma aula, mais um subsídio para a aula de número 3. Esse podcast EBD em Síntese, você sabe, é promovido pelo DENEC, o nosso Departamento de Ensino. Louvamos a Deus por estar aqui com vocês, a equipe de Ceará Mirim. Eu sou o pastor Cleber Maia, é uma alegria poder estar com vocês mais uma vez. E aqui comigo o pastor Abdênigo Xavier, supervisor deste campo. Pastor, que alegria estarmos aqui e hoje vamos falar sobre a liderança de Moisés. É uma responsabilidade porque é um homem realmente de uma grande liderança, não é? Pastor Kleber, paz do Senhor, verdade que sim. Quero aproveitar inicialmente também e saudar nossos queridos e amados professores que estão conectados através deste canal de comunicação. Sim, o assunto é por demais interessante, apaixonante, necessário, porque falar de liderança é algo que enche os nossos corações. Primeiro porque é algo que a gente entende que se não há liderança, então não há como haver organização, não há como haver crescimento, não tem como haver prosperidade. O líder, ele é algo fundamental em todo o processo organizacional. Deus, por excelência, sabe disto e tem, através da sua palavra, nos conscientizado da importância que tem o líder. E o assunto do trimestre é por demais apaixonante. Então, hoje nós estamos com esse desafio aí e cabe-nos a responsabilidade de falar sobre esse ícone da liderança que é Moisés. Então, vamos lá, porque tem muita coisa boa para a gente desfrutar, compartilhar e aprender juntos sobre liderança. É verdade. Inclusive, o nosso comentarista, né, o pastor Elias Torralba, ele coloca aí como Moisés sendo a maior personalidade do Antigo Testamento. Confesso que esse posto aí tem uma disputa grande, né? Porque a gente tem que lembrar que tem Abraão, que tem Davi. Agora, eu diria que, sem dúvida, é o grande líder do Antigo Testamento, Moisés. Em termos de liderança, realmente é alguém que, durante muito tempo, esteve à frente do povo de Deus e exerceu um papel fundamental no estabelecimento da nação de Israel na Terra Prometida. De fato, vamos falar de alguém que é uma grande personalidade e o estudo aqui ele vai se basear em 3 pontos aí muito interessantes. Ele começa falando do preparo de Moisés lá nos seus primeiros anos, né? E é importante demais vermos como Deus ele criou uma situação, mesmo naquele momento de tanta perseguição e opressão, mas para que um menino fosse salvo da morte e, ao mesmo tempo, criado sob a proteção da filha de Faraó. E é muito importante a gente perceber que, quando Deus quer levantar um líder, Deus também o faz através de um preparo que leva muitos anos, né? Nós vamos olhar Moisés aos 80 anos começando um grande projeto, mas o nosso comentarista começa com Moisés de fraldas, iniciando ali o projeto do preparo de Deus na vida dele, começando com o preparo familiar, que sem dúvida nenhuma é fundamental para qualquer líder, ou pelo menos é algo que, quando de fato ele tem, faz já uma diferença. Ter uma família e ter um preparo nos primeiros anos é muito importante. Eu creio que os jovens devem estar bem atentos a isso, como essa lição de Moisés vai nos chamar a atenção. Vamos falar dessa família e desse preparo logo nos primeiros anos, como isso é importante, não é, pastor? Eu quero retroceder um pouquinho aqui. Eu quero dizer que me uno à visão do escritor no que diz respeito a ter Moisés como esse grande ícone, por algumas razões. Porque, no que diz respeito à liderança, ninguém até então havia liderado um número tão grande de pessoas como foi o caso de Moisés. Até então, nós temos lideranças que, não resta dúvida, foram homens destacáveis, como Moisés e outros mais,
o próprio é melhor Abraão, outros mais. Nós sabemos também da liderança de José no Egito, é um exemplo também extraordinário, mas o diferencial, no que diz respeito, é porque Moisés ocupa uma posição de liderança diferente. No caso, José foi um grande líder, mas José estava debaixo de uma autoridade, de outras lideranças. Já no caso, Moisés, não. Moisés, o limite para ele era Deus. Depois, a gente observa também que talvez nenhum líder tenha passado por um processo de preparação até então tão longo quanto foi o caso de Moisés. Moisés, se nós formos somar os 2 períodos de preparação de Moisés, foram 80 anos de preparação. Então, depois a questão do legado, o que este homem deixou, porque nós sabemos que houveram grandes líderes, mas o que eles deixaram escrito como forma de nos orientar, então também Moisés leva uma grande vantagem nesse aspecto aí. Então, eu creio que nós estamos sim diante de um grande desafio, primeiro, porque o tempo não nos permite fazer um estudo aprofundado sobre os impactos, a importância e o legado que a liderança de Moisés nos deixa. Nós vamos ver aqui de forma assim rápida, né, dada a exiguidade do tempo, e o senhor muito bem falou sobre esse destacável aspecto da liderança de Moisés, porque nós vemos um líder desde a sua concepção, né? Um período de extrema dificuldade. Moisés foi gerado num período de muita luta, de muita dificuldade em todos os aspectos. Então, talvez estes sejam aspectos que contribuam para que este homem ocupe o lugar que tem ocupado ao longo dos anos no quesito liderança. E, voltando aqui para essa questão da preparação, que é algo fundamental, e eu tenho entendido que quanto maior for o projeto de Deus na sua vida, na minha vida, na vida de um líder, maior também será a preparação. O tempo de preparação, às vezes, até supera o tempo do desenvolvimento da liderança que nós vamos exercer, né? Moisés passou mais tempo sendo preparado do que propriamente liderando, porque o processo dele envolve aí 80 anos. Nós entendemos que a liderança de Moisés em si, ela durou aproximadamente 40 anos. Então, você passou mais tempo estudando do que executando, pondo em prática aquilo que você aprendeu, você prepara no seu tempo de preparação. Mas isso só mostra a importância que existe na vida de um líder, o tempo da sua preparação. O tempo de preparação, ele aparece também como um tempo do anonimato, né? Ninguém sabe, ninguém viu onde é que andava, onde é que estava. O que nós sabemos, principalmente dessa última etapa da preparação, é porque a Bíblia realmente vai nos dizer, vai nos revelar, mas você percebe que os 3 primeiros capítulos, que vai relatar aí a história do tempo da preparação, esconde aí uma história de 80 anos, né, pastor Kleber? Daí para frente, nós vamos ter todo o restante do Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, para mostrar os resultados desse tempo de preparação. Então, é importante valorizar, e eu já quero aqui aproveitar, falando para essa galera jovem aí que está começando, valorize o tempo da preparação. A gente não tem que ter pressa para sair da escola, da preparação, né? Às vezes aprendemos a primeira lição, já queremos sair correndo para ensinar os demais. Não aprenda as demais. Tenha calma, tenha paciência, porque haverá tempo que tudo aquilo que você aprendeu, você vai chegar à conclusão de que ainda não é suficiente para você exercer a liderança que lhe foi confiada. Você vai precisar continuar aprendendo. E essa é uma grande verdade. Então, ninguém sabe tudo, ninguém aprende tudo, e a vida e a liderança em si vão continuar sendo uma grande escola para todos aqueles que querem, de fato, exercer uma liderança exitosa. É verdade. E tem questões aí muito interessantes, porque Moisés teve um apoio fundamental da família nos seus primeiros anos, né? A sua mãe foi aí a peça-chave para que ele fosse colocado nas águas e depois resgatado e criado, né? Debaixo da orientação. A sua irmã também, certamente, apesar da Bíblia não falar diretamente sobre isso, mas seu pai deve ter exercido um papel importante, e é fundamental que os jovens eles entendam esse papel da família. Hoje nós vivemos um tempo, infelizmente, que a família tem sido colocada num segundo plano, alguém tem se levantado, né, muitas ideias contra a família,
e até o jovem pode achar que uma certa independência é muito salutar, ou achar que, porque ele já tem um conhecimento, ele pode abrir mão dos conselhos da família, só que é preciso entender que conhecimento é diferente de sabedoria, é diferente de experiência. Hoje, os jovens têm a habilidade de usar a tecnologia muito melhor que seus pais, mas não quer dizer que eles tenham mais sabedoria para a vida do que os seus pais. E a gente tem que ter essa valorização da família no processo de cada um de nós, como jovem que já fomos, às vezes a gente achava que sabia tudo, né? Quando adolescente, mas hoje, na fase já mais avançada, já adultos, entendemos que isso era aquela inexperiência da juventude que achava que sabia tudo, quando, na realidade, não sabia o suficiente. Além disso, o palácio foi importantíssimo, porque, na verdade, o palácio equivalia ao que hoje é a universidade, a faculdade, o estudo. Né? Lá foi no palácio que Moisés teve os seus conhecimentos técnicos, né, para a liderança. Apesar da Bíblia não falar muito, mas a tradição judaica fala de grandes treinamentos que Moisés teve no palácio, e dizer para os jovens que aproveitem o tempo que hoje eles têm para se preparar realmente para o futuro. Porque o que eu e o senhor aprendemos como jovens e adolescentes, hoje está fazendo aí a diferença, está nos ajudando muito no ministério, aproveitar para aprender a tocar um violão, aproveitar para aprender a cantar alguma coisa, aproveitar os cursos que estão disponíveis, porque às vezes o jovem, como o senhor disse, está naquele arroubo, aquela ânsia de começar logo a fazer muita coisa e despreza esse tempo de preparo e de capacitação, não é? É importante reconhecer esses três momentos, né? Primeiro, a base. Eu diria que é a base família. E aí eu vejo duas coisas muito importantes. A responsabilidade daqueles que irão formar e a responsabilidade daqueles que estão sendo formados. Porque a responsabilidade de formar não é de quem está chegando, é de quem já havia chegado. A responsabilidade dos pais. Por isso que havia, dentro da cultura judaica, aquela preocupação que eles chamam da Shema, ou Shema, que era pai tem responsabilidade de ensinar o filho, se levantando, andando, caminhando. Então, nós sabemos também que na primeira infância, essa idade de 0 a 6, 7 anos, aonde os valores morais, espirituais, eles são implantados. E sobre esses valores é que os outros valores serão construídos. Então, Moisés, a gente percebe que houve uma preocupação quando ele nem ainda sabia do projeto para a sua vida, mas houve uma preocupação dos seus pais, de prepará-lo para o projeto que Deus tinha na sua vida, de tal forma que quando ele tivesse entendimento, quando o entendimento chegasse, ele já tivesse a base para sustentar os desafios que ele iria enfrentar. Então, houve, sim, uma preocupação da mãe de Moisés, de Joquebede, houve uma preocupação do seu pai, houve uma preocupação de Miriam, talvez todos entendendo, talvez, o processo que enfrentaram, porque desde a concepção de Moisés já houve uma inquietação, houve um problema que eles tinham que administrar. Havia um decreto que toda criança do sexo masculino que nascesse estava fadada à morte. Então, toda a família se uniu naquele grande projeto que era salvar a vida de Moisés. Porque entendia que gerar um filho naquela época precisava ter um propósito. E eu creio que a mãe de Moisés acreditava nisso. E ela cumpriu cabalmente o seu ministério como mãe. O pai cumpriu cabalmente o seu ministério como pai, os irmãos também. Então, essa preocupação que deve haver, porque nós devemos formar filhos, gerar filhos, para projetos extraordinários. Eu tenho as minhas interrogações quando eu vejo um pai que se preocupa com o lado acadêmico, isso é maravilhoso, mas tem pais cristãos que estão preparando seus filhos para serem
um atleta, um cantor, um músico. Bem, eu acho que isso tem sua importância. Agora, o principal projeto que um pai cristão deve ter é formar seus filhos para glorificar o nome do Senhor, para ser uma resposta às demandas do seu tempo, para ser, sim, o diferencial em sua geração. E isso é responsabilidade dos pais, porque se um filho consegue se apaixonar por um time de futebol que ele nunca viu, nunca foi nem no estádio, por que ele não consegue se apaixonar pelos projetos de Deus, pelas coisas de Deus? Então, aí eu vejo como os pais de Moisés foram bem-sucedidos na etapa que lhes cabia, formar um filho e inserir no seu coração os valores eternos. E foi inserido de tal forma que, apesar de ter convivido mais no palácio do que na casa dos seus pais, todavia os valores que foram impressos no coração de Moisés não foram apagados, apesar de toda aquela cultura egípcia a qual ele foi submetido. Eu não entendo como é que jovens, adolescentes de nossa igreja, que são assíduos na igreja, até entrarem no ensino médio, onde vão ter que ir para os IFs e outras coisas mais, e quando chegam lá, eles sucumbem na fé, sucumbem às filosofias atuais, e outros se tornam até ateus. Meu Deus, Moisés não teve todo esse tempo, mas o tempo que seus pais tiveram com ele, aproveitaram, de sorte que inseriram naquele coração, naquela terra virgem, valores que todos os vendavais que ele enfrentou no Egito não foi suficiente para arrancar aquilo que seus pais haviam colocado. Então, essa preparação no lar de Moisés foi algo excepcional. E foi uma contribuição voluntária, porque não teria havido um Moisés se não tivesse existido uma Joquebede, se não tivesse existido um Arão, alguém que se preocupou em semear no seu coração valores eternos. Então, é responsabilidade, a gente admira os resultados, mas querendo nos isentar do processo. E não existe resultados extraordinários sem que não haja um processo bem elaborado, como foi o caso de Moisés. E depois vem a questão, como você falou, já é uma outra área. Aí eu diria que é essa preparação acadêmica, né? Como Estevão, no seu discurso, disse que Moisés foi preparado em toda a ciência do Egito, era um homem poderoso em palavras. Então, essa é a parte acadêmica. Então, a parte acadêmica, agora repousada ou em cima dos valores morais, porque é uma outra coisa, pastor Kleber, hoje me desculpe, eu estou falando muito, mas é importante ressaltar. A gente precisa entender que a liderança exitosa, ela nunca chegará a esse grau se ela não estiver firmada em valores morais e éticos sólidos. Nós vemos líderes que se levantam, muitas vezes, e se tornam destacáveis pela sua maneira de falar, pela sua maneira de ser, pelo seu lado carismático, e, de repente, eles alcançam uma projeção extraordinária, mas, pouco tempo depois, sucumbe. Por quê? Porque o seu carisma não foi suficiente para sustentar a questão de um caráter deformado. E liderança, como nós estamos vendo no que diz respeito à liderança cristã, ela é uma liderança que ela não subsistirá se não houver um caráter sólido, firmados em valores eternos, imutáveis, como é o caso que nós defendemos. É verdade, pastor. E é uma questão interessante que eu quero destacar aqui para os jovens, essa questão familiar, porque às vezes pode acontecer de algum jovem não ter uma família cristã que possa lhe dar essa base, mas ele pode e deve também buscar na família da fé, não é, um apoio, alguém que seja um referencial para ele, porque às vezes quando não há o pai natural, mas no caso de Timóteo, ele encontrou um pai espiritual que supriu essa necessidade e foi muito importante, né? Então, os jovens que não têm uma família cristã, eles não devem também ficar aí sem esse apoio, mas buscar na família da fé alguém que possa lhe orientar, porque, de fato, caminhar com alguém que caminha com Deus faz a diferença e você pode aprender princípios e aprende, mas a postura para aplicar esses princípios nós vamos aprender especialmente quando vemos na vida de uma pessoa isso. Então,
fica aqui também essa questão. Se você, o professor, tem algum aluno que não tem essa família cristã, um pai cristão, como era o caso do jovem Timóteo, mas busque um Paulo na sua igreja, um pai espiritual, alguém que lhe ajude, porque, de fato, é algo muito importante para a formação do jovem, do caráter, dos princípios cristãos na sua vida, né? Quando você sabe o que você quer da vida, então você vai procurar os meios para concretizar os seus sonhos, seus ideais, seus projetos. Na liderança não é diferente. Eu concordo plenamente com o senhor, porque às vezes falta esse referencial em casa, mas você vai encontrar na igreja, você vai encontrar de alguma forma. Então, geralmente as aves da mesma plumagem costumam voar juntas. E aves de plumagem diferente geralmente voam em bandos separados. Então, você precisa saber o que você quer. O que é que eu quero? O que é que Deus quer para a minha vida? E busque se associar com pessoas que possam ser referenciais na sua vida, porque ninguém cresce sozinho. E quem cresce sozinho tem uma grande probabilidade de crescer deformado. Todos nós precisamos de referenciais. Existem pessoas que são referenciais para nós em uma área, depois você cresce no âmbito intelectual, espiritual, e você vai vendo a necessidade de buscar outros referenciais. Aquela pessoa foi excelente para aquele momento, como foram os pais de Moisés para aquele momento, mas houve um momento que Moisés já não podia contar com os pais e buscou outros referenciais que certamente influenciaram muito a sua vida. A gente vai observar mais lá na frente, não resta dúvida que depois desse período do academicismo lá nas faculdades egípcias, então vem uma terceira etapa, que foi a etapa do deserto, né? E eu acho que alguém até disse que na primeira infância, então ele entendia que os seus pais eram tudo, né? No Egito, talvez eles entendeu que o Egito era quase tudo, né? E no deserto ele descobriu que nada disso resolveria sua questão, mas ele descobre que verdadeiramente Deus é que é tudo, né? Tem momentos que você pensa que nesse primeiro momento aí, no segundo do deserto você acha que não é, e no terceiro Deus vai dizer, realmente, eu sou, e é o mais importante que a gente tem que aprender na liderança, que Deus é, que Deus é que pode, Deus é que faz. Mas há um outro aspecto, eu vejo que essas mudanças na vida daquele a quem Deus chamou, muitas vezes nem são programadas, essas mudanças de fase, nem são programadas propriamente por nós, né? Porque a primeira etapa, naturalmente, com os pais, eu acho que se dependesse de Moisés, ele ficaria ali a vida inteira, porque coisa boa é estar no seio familiar, e principalmente no meio de uma família funcional, que a gente percebe temente a Deus. Mas, de repente, houve essa ruptura desse estágio, e Moisés vai para um segundo estágio, e agora está no palácio, né? E a mudança do palácio para o deserto também não foi propriamente uma decisão, não, eu vou sair dessa etapa para outra. O que eu aprendo com isso também é que andar na direção de Deus tem esses problemas aí. Às vezes você quer ficar e Deus diz, está na hora de ir. E às vezes você quer ir, Deus vai dizer, está na hora de ficar. Mas o mais importante é você ir essas coisas. Eu acho que quem quer liderar dentro da direção de Deus não pode desconsiderar os sentimentos, mas não pode ser guiado por sentimentos. Tem que ser guiado pela direção de Deus. E é algo muito importante que a gente tem que aprender. E nessa parte do deserto, eu acho que é algo fundamental que um líder que iria desenvolver um ministério da magnitude que Moisés desenvolveu, precisava ter. Que todo líder vai ter que enfrentar essa questão, que é a questão da solidão. O líder é um homem que tem que aprender a lidar com solidão. Porque existem os amigos da pizza, existem os amigos do churrasco, mas o líder, em sua grande parte, é um homem que vive o conflito da solidão. Precisa de tempo para pensar, precisa de tempo para orar, nem todos vão compreender o seu chamado, nem todos vão compreender o ministério que Deus lhe confiou, momentos que você vai se sentir literalmente só, essa é a grande verdade. Você gostaria, coisas que você nem vai poder compartilhar com A e com B, e se você não aprender a administrar essa questão, não aprender a viver esses momentos de solidão, você corre o risco de entrar até num processo depressivo. E eu fico imaginando quantas mudanças bruscas ocorreram. Moisés estava no palácio,
convivendo com pessoas, cercado de gente, de repente agora vai ter que viver uma vida solitária, no deserto, né? É claro que casou, naturalmente convivia com seu sogro, mas no contexto social, quando você vai observar o que ele vivia outrora e o estado que ele está vivendo agora, é uma mudança muito brusca, mas foi extremamente necessário. E como foi necessário para o crescimento, para a maturidade que Deus esperava que ele tivesse diante dos desafios que ele iria enfrentar. Então, a gente vive os nossos momentos cercado de pessoas, os nossos momentos cercado de muita gente, mas o líder também vai viver seus momentos de solidão, e Moisés os vivenciou. É verdade. E é interessante a gente entender que nós estamos analisando, tirando lições da vida de Moisés, ele teve esses estágios bem separados, mas na vida do jovem, o deserto pode coincidir com a faculdade, o deserto pode coincidir com a casa, né? O deserto fala aí de não exatamente um lugar onde se está, mas um estágio de provação, de dificuldade, e que é muitíssimo importante, porque é exatamente aí que Deus vai nos lapidando, né? Eu lembro, há uns anos atrás, de um jovem que sequestrou a namorada e mais uma amiga dela, e foi um caso de repercussão nacional, uma jovem chamada Eloá, ficou um caso muito conhecido. Durante dias ele ficou com essa jovem no cativeiro, né, na casa dela mesma, e a grande questão que foi colocada, por que aquele jovem tomou aquela decisão? Porque parece que a namorada quis romper com o namoro, e ele foi criado de uma forma que nunca teve um não, nunca teve uma frustração, davam tudo o que ele queria, ou seja, ele quis passar do deserto por cima sem nenhum tempo de frustração, de dificuldade, e com isso ele acabou não desenvolvendo as habilidades, a resiliência para enfrentar momentos difíceis. Nessa mesma época, eu, como pastor, uma jovem da igreja veio me perguntar: pastor, por que é que eu já fiz, na época, o vestibular várias vezes, não passei, já fiz concursos, não passei? E eu lembrei-me, certamente o Espírito me lembrou dessa situação, desse jovem, dizendo: olha, Deus está lhe dando resiliência, experiência. Então, o deserto parece realmente um tempo assim que Deus nos esqueceu ou Deus nos abandonou, mas não é. É um tempo de preparo e que é absolutamente necessário, até porque é exatamente no deserto que Moisés vai receber o chamado de Deus. E aí é outra questão muito importante, o chamado na vida do líder, né, pastor? É verdade. Só para fechar ainda essa parte aqui, eu gostaria de falar, porque às vezes o deserto é uma época assim, de muitos questionamentos. Acho que no deserto você tem mais perguntas do que respostas, né? Porque eu fico imaginando quantos questionamentos passaram pela cabeça de Moisés. Talvez questionamento como este. Bem, por que eu tive que aprender tanta coisa se nem tenho a quem ensinar? Por que tive que me preparar em áreas tão importantes e hoje aqui não vejo como desenvolver as habilidades que eu adquiri? Por que aprender isso e aquilo? Por que estudei tanto e agora me vejo numa situação como essa? Eu acho que todo homem de Deus, que Deus tem investido de forma diferenciada na sua vida, ele vai viver esses questionamentos, porque parece que tem hora que você se acha maior do que o ambiente que você está. Você olha para tudo que está ao seu redor e diz: mas espera aí, não foi para isso que eu me preparei. Mas a gente precisa entender que Deus não leva ninguém no deserto para ficar lá. Deserto é apenas uma etapa na nossa vida. Deserto é para a gente fazer esse tipo de reflexão, para a gente pensar, para desacelerar, para ver as coisas de uma forma diferente, porque às vezes nós estamos tão acelerados na nossa maneira de fazer, de pensar, de agir, que já estamos agindo pelo automático. E no deserto não há necessidade de agenda, de relógio, porque lá é você e você. A sua agenda não vale nada lá, absolutamente nada. Então, todos nós precisamos passar por isso. E isso é uma coisa que a gente não gosta, mas é necessário, porque quem foi para o deserto não foi por conta própria.
foi porque foi levado. O próprio Jesus, nós encontramos na sua tentação, ele diz, o Espírito do Senhor levou para o deserto. Ezequiel, o Espírito do Senhor levou lá para o vale. São lugares que nós, comumente, não vamos por iniciativa própria, mas somos levados por Deus para etapas, para mudanças, para reflexões que são necessárias que sejam feitas. E andar na direção de Deus, a gente já descobre por aí que não é ir aonde nós gostaríamos de ir, mas de ir aonde Ele quer que nós sigamos para lá. A gente passaria, pastor Kleber, a tarde inteira só falando desse aspecto aqui, porque é apaixonante. Mas temos outras áreas aqui e vamos partir para elas agora, em nome de Jesus, porque aí agora vamos falar um pouquinho do chamado, né, de Moisés. E aí, chamado é coisa que toca o nosso coração, porque é impossível você estar desenvolvendo um ministério para Deus se não foi chamado para isso. Você não vai conseguir ir muito longe, porque o chamado é que faz toda a diferença na nossa vida. A preparação é uma coisa, chamado é outra coisa, ainda que os dois devam caminhar de forma juntos, né? Mas o chamado já é uma coisa mais profunda. Vamos para ele agora. Isso, é importante que Moisés, a gente entender, Moisés foi chamado por Deus e é o chamado que dá autoridade, né? Se você não tem um chamado, você não tem autoridade porque você está indo em seu nome, não em nome de quem o chamou. E Moisés vai ao Egito, não era nada fácil ir lá enfrentar Faraó, ele conhecia bem o poderio do Egito, mas ele vai enviado por Deus porque foi chamado por ele. Se não fosse isso, ele não tinha autoridade. E o chamado, ele dá também direção, porque quando Deus nos chama, ele vai dizer o que quer que nós façamos, né? É lá no chamado, no encontro com Deus ali na sarça, que Moisés recebe autoridade e direção. Ele não foi simplesmente para o Egito, volte para o Egito, ele foi com um direcionamento que ele haveria de fazer. Isso é muito importante, o jovem buscar de Deus, entender qual é o chamado de Deus, porque isso é que vai lhe dar realmente autoridade para fazer o que Deus quer que você faça, e é no chamado que você recebe direção. Às vezes a gente não tem assim uma sarça ardente no quarto que nos faça ter assim uma direção tão clara, e a gente precisa buscar de Deus, buscar também experimentando vários tipos de atividade na igreja para descobrir qual é o chamado, porque sem chamado fica sem autoridade, sem direção, e aí não dá para fazer nada sem ter essas coisas, né? É verdade. E aí é que está o grande diferencial entre desejo e chamado, né? Desejar não é pecado. Quando Paulo fala sobre o tema, escrevendo a Timóteo na sua primeira epístola, capítulo 3, ele classifica isso como algo excelente, né? Quem almeja o episcopado, excelente coisa deseja. Agora, há uma grande diferença entre desejar e ser chamado, porque o desejo é algo que sai do coração para fora. O chamado é algo que vem de fora para dentro. É Deus que chama. E todo chamado, naturalmente, ele vai ser precedido de uma experiência com Deus. Talvez, como muito bem falou o senhor, nem sempre vai aparecer uma sarça ou de repente um anjo, um arcanjo, um querubim, mas haverá um diferencial. De alguma forma, Deus vai te falar, Deus vai te tocar. Nós encontramos um chamado bem diferente, é o chamado de Neemias. Neemias não vem anjo, arcanjo, querubim, visão, mas ele é impactado por uma paixão, por um amor que ele não conseguiu se desvencilhar daquele sentimento. Algo que a gente percebe que não é humano. Você ser impactado por uma tragédia não é algo incomum. Agora, que aquilo fique perturbando a sua alma, o seu coração, que lhe tire a paz, ao ponto de levá-lo a um período de oração, de jejum, de busca. Então, você percebe que isso sai do âmbito natural para o âmbito sobrenatural. E é o caso de Moisés. Moisés vem de frustrações. Moisés vem de um período que parece já haver abdicado de todo e qualquer sonho. 40 anos pastoreando ovelha, e parece que ele não foi tão exitoso nesse ministério, ou nessa função, quanto foi Jacó. Porque Jacó, 20 anos depois, que estava pastoreando as ovelhas do seu sogro,
Já tinha mais ovelha do que o sogro, ao ponto do sogro e dos cunhados ficar com inveja dele. Moisés, 40 anos depois, a Bíblia diz que ainda continuava pastoreando as ovelhas de Jetro, seu sogro. Parece que não foi assim um exemplo como pastor de ovelha no âmbito do progresso, do crescimento. Bem, mas, de repente, onde eu quero chegar e afirmar é que esse homem é impactado com esse chamado sobrenatural de uma sarça. E uma das primeiras coisas que eu acho lindo na questão do chamado é que todo homem que foi chamado por Deus precisa ter consciência é que Deus é santo. Dizia um certo escritor, se você não foi chamado para a santidade, você não foi chamado para coisa alguma. Então, a primeira coisa que Deus fez questão de conscientizar a Moisés. Moisés, tire as alparcas dos pés, porque esse lugar que você está pisando é santo. E estão falando do Egito, não tinha nada a ver ali de questão geográfica, né? Mas questão da presença, Deus estar ali. Então, a primeira consciência que deve ter aquele que foi chamado é que ele vai servir a um Deus que é santo. E que sem santidade não haverá ministério. Que sem santidade não haverá um chamado que perdure. Então, a primeira consciência que ele recebe é essa. Depois, aí vem a consciência da missão que ele precisaria ter desenvolvido. Então, tem gente que quer fazer as coisas para Deus, sem conhecimento profundo de quem Deus é, sem que tenha uma vida transformada, então torna-se um profissional do púlpito. E é uma desgraça, sabe? É uma desgraça, porque quando você perde a consciência de quem e para quem você está fazendo, então você já se perdeu na sua trajetória. Então, ele é impactado, essa consciência, como muito bem falou o senhor. Moisés, você está sendo convocado, e é interessante porque talvez seja o chamado que ofereceu maior resistência, foi o chamado de Moisés. Todo o capítulo 3, até o capítulo 4, a gente vai ver aí Moisés tentando dizer para Deus, tentando convencer a Deus de que ele não é o homem ideal para a missão que Deus está lhe confiando. Aí você querer convencer a Deus é uma coisa que eu não acho muito fácil, e Moisés foi exitoso também nessa questão, né, pastor Cleber? Com certeza, não há quem convença Deus, porque Deus não se engana no chamado, né? Isso é uma coisa que a gente precisa entender. Uma questão importante para os jovens, pastor Abdênigo, é que, às vezes, Deus não chama através de uma sarça, nem um anjo, como o senhor falou, mas, às vezes, Deus chama através de uma outra pessoa. Nós vamos ver o caso de Davi. Davi não teve uma experiência como Moisés, né? O leão não falou com ele, o urso não conversou com ele, não apareceu uma sarça, ele não tem nenhuma visão sobrenatural, mas Deus manda Samuel para ungí-lo. E, às vezes, na vida do jovem, é um pastor que enxerga o chamado dele e o coloca para trabalhar. Às vezes, é um líder de jovens, um regente de um conjunto que dá uma oportunidade, e ali se abre um chamado. Agora, é entender que, realmente, Deus vai trazer essa convicção ao coração, deve-se buscar isso, que realmente há um chamado de Deus para se trabalhar para ele, e quando se tem essa segurança do chamado, quando você tem convicção do chamado, então, mesmo nos dias mais complicados, você vai permanecer firme em fazer a obra. Quando Moisés volta para o Egito, no mesmo dia, ele fala com Faraó, Faraó manda tirar a palha do pessoal que fazia tijolo, o serviço ficou muito mais duro e o povo se revolta contra Moisés. E Moisés deve ter pensado, rapaz, eu acho que eu sonhei com essa sarça, porque não é possível. No primeiro dia já deu tudo errado, mas ele vai sustentar aquela sua posição, porque tinha certeza realmente do chamado de Deus. E é essa segurança de que fomos chamados que vai nos manter firmes, mesmo quando tudo parece estar dando errado, mesmo no momento mais difícil. Então, a experiência com Deus foi quem firmou o coração de Moisés, e isso é muito importante que o jovem, então, entenda que Deus tem diversas maneiras para chamar, mas ele deve buscar, de fato, essa segurança do seu chamado para poder servir a Deus com fidelidade. A gente precisa entender também por que os chamados são diferentes, né?
porque nem todo mundo recebeu um chamado, nem vai receber um chamado para fazer o que Moisés fez. Então, existem chamados e chamados. E dependendo daquilo para o qual Deus te chamou, então, esse tipo de chamado certamente vai exigir uma experiência muito maior e muito mais intensa. Porque as pressões às quais Moisés iria se submeter eram coisas até então não vistas. Desafios enormes. Era um confronto ali, nós vemos ali um dos primeiros grandes confrontos dos céus contra o inferno. A gente vê ali, aparece Faraó, sim, é verdade, mas quando você vai estudar com mais afinco, o que estava por trás de Faraó não era apenas um governo político, era toda uma estrutura de feitiçaria, de bruxaria, havia um império das trevas por trás, então era, naturalmente, um confronto dos céus contra o inferno. Portanto, este homem que iria estar representando Deus precisaria, sim, ter um nível de profundidade e de experiência espiritual que todas as artimanhas de Satanás não seria suficiente para fazê-lo retroceder. Não estamos falando da libertação de uma pessoa só, que por si já é um grande desafio. Estamos falando de uma libertação de uma nação. E libertar uma nação das mãos de um império, do império mais poderoso até então existente. Então, não era uma coisa comum, era uma coisa incomum. E para uma coisa incomum como essa, naturalmente, precisava ser um homem que tivesse desfrutado de uma experiência incomum, ao ponto de entender que tudo aquilo que iria se apresentar diante dele era inferior àquilo que ele já tinha visto antes. Então, dependendo daquilo para o qual Deus te chamou, Deus nos chamou, naturalmente o grau de experiência será diferenciado, porque existem chamados e chamados. Agora, uma coisa que nós vamos ressaltando a cada dia é que um encontro com Deus, um verdadeiro encontro com Deus, fará a verdadeira diferença na vida de qualquer homem ou na vida de qualquer mulher que foi verdadeiramente chamado por ele. Por quê? Porque é impossível um homem ter um encontro com Deus e sair desse encontro sem marcas, sem que esse homem não saia profundamente marcado. E às vezes são marcas por dentro e às vezes marcas por fora. E às vezes acontecem as duas ao mesmo tempo, como foi o caso de Jacó. Então, o encontro com Deus fará toda a diferença na vida de um líder. E não é difícil você descobrir um líder que teve um encontro com Deus. Viu? Porque tem muita gente que teve seu encontro, que é muito importante, um encontro com o professor, um encontro com o pastor, e isso tem seu grau de relevância, é verdade. Mas todo líder que foi verdadeiramente chamado para algo específico precisará de um encontro com Deus, porque o senhor, com esse tempo que tem como pastor, certamente vai confirmar o que eu estou falando. Existem momentos na nossa vida que todo conhecimento que nós temos no âmbito teológico, que toda influência que nós temos no âmbito social, não será suficiente para fazer jus ao desafio que está diante de nós. Precisaremos de ter tido um encontro com Deus, a tal ponto de dizer, não, eu não posso retroceder, porque eu sei quem me chamou, sabe? Eu sei quem me chamou. Ele falou comigo. Então, a gente segue adiante, apesar das adversidades. É verdade. Nós vamos ver um caso parecido, né, similar, no Novo Testamento, com o apóstolo Paulo, né? Teve um chamado assim marcante e ele vai contar essa história diversas vezes, porque o encontro com Jesus no caminho de Damasco não foi aquela conversa do caminho de Emaús, foi um negócio bem diferente e aquilo marcou realmente a vida de Paulo. De fato, o encontro com Deus e o chamado neste encontro é algo que é marcante para a vida de um líder. E o nosso estudo aqui da liderança de Moisés, ele vai saltar do deserto agora diretamente para
depois que ele Para um sai do deserto Egito... novamente, pastor Kleber, só que é no outro aspecto agora, né? O Ele sai do deserto... deserto, onde não tinha, digamos assim, não responsabilidade direta agora, para o deserto, onde ele está à frente aí de 2 milhões e algumas mil pessoas, né? Sai de um deserto que só tinha ovelha para outro que tinha aí milhares de pessoas, né? Verdade. No entanto, nós vamos encontrar Moisés, já um líder com grandes, enormes responsabilidades, porém, esse líder ele estava sobrecarregado, ele estava com uma jornada de trabalho impossível de se conduzir, e, com isso, tanto ele quanto as pessoas que estavam sob sua liderança estavam sofrendo, não é? E aí é quando chega o sogro dele, Jetro, para lhe dar um conselho. Eu acho, em primeiro lugar, uma coisa importante, inclusive o líder de jovem, entender isso. Nós não podemos trabalhar sozinhos. Às vezes você acha que sozinho trabalha melhor, sozinho você produz mais, mas isso não é verdade. Sozinho a gente pode até dar conta de uma tarefa, mas de uma liderança a gente precisa de ter pessoas que nos ajudem, pessoas que também aprendam conosco para que haja continuidade. Então, a primeira coisa que me chama a atenção nesse nessa conversa de Moisés com Jetro, é que nós precisamos aprender a delegar tarefas e responsabilidades, não é, pastor? Aí é que está o grande desafio, né? Às vezes nós estamos tão apaixonados pela tarefa que pensamos que podemos fazê-la sozinho. E aí é um grande perigo, porque quem faz sozinho não consegue fazer muito e nem por muito tempo. Diz que caminhar sozinho você pode até chegar mais rápido, mas quando você vai com mais gente, você vai mais longe. Então, a questão aqui não é chegar mais rápido, é saber quão longe nós podemos ir. E Moisés, é interessante, esse capítulo é um dos capítulos que talvez mais a gente tenha abordado isso em reuniões com liderança, porque é o quê da liderança, esse capítulo 18? Inclusive, não, dá para fazer um livro só do capítulo 18, porque, inclusive, o capítulo 18 tem sido objeto de teses, né? de mestrado e doutorado na questão de administração, né? Porque nós vemos aqui os erros e o acerto de um grande líder, porque não estamos falando aqui de um adolescente, de alguém que está principiando a sua liderança, estamos falando aqui de um homem que já estava com os seus 80 anos, já era um ancião, já tinha vivido as mais diversas experiências da sua vida, já tinha liderado pouco e agora estava liderando muito, já tinha liderado ovelha, agora estava liderando gente, um homem que havia tido experiências extraordinárias com Deus, um homem de um notável conhecimento acadêmico e de notáveis experiências com Deus. No entanto, apesar de tudo isso, estava cometendo um erro gravíssimo. Aí, pastor Kleber, a primeira coisa que eu gostaria de ressaltar é que a gente nunca sabe tanto que não precise aprender. Sempre haverá espaço na vida dos sábios para que eles possam aprender. Então, Moisés estava tão apaixonado pelo trabalho, talvez se sentindo tão realizado. No entanto, estava fazendo algo que, na avaliação de Jetro, parece ser uma avaliação assim, um tanto incisiva, porque Jetro chega e não foi, vocês sabem muito bem que Jetro não foi lá para dar conselho a Moisés, nem foi lá para orientar Moisés em área alguma. Jetro vai ao encontro de Moisés para entregar-lhe a esposa e os filhos, para que Moisés continuasse a sua jornada levando com ele a sua família, porque há uma outra lição aí que um verdadeiro líder não pode deixar a sua família para trás. Tem líder que vai na frente, não sabe onde estão os filhos, não sabe onde está a esposa, e daqui a pouco nem tem povo, nem tem família. Então, vamos leve, conduza o povo, mas leve com o povo, a sua família e seus filhos. Então, Jetro chega lá, todo o propósito de Jetro era esse. Mas Jetro para mim, o encontro de Jetro com Moisés é o encontro de dois gigantes.
sabe? De duas referências muito grandes. Porque Moisés, com o conhecimento que tinha, com a experiência que tinha, com tudo aquilo que tinha, ter a humildade de parar para ouvir Jetro, porque tudo que a gente sabe de Jetro era que era sacerdote lá em Midian, que criava ovelha. Não há nenhum registro de que Deus tenha aparecido a Jetro, que Deus tenha falado com Jetro. Não! Todo registro até então é que Deus tem falado com Moisés cara a cara. Mas Jetro tem a ousadia de chegar para Moisés com autoridade, depois de um dia de observação, porque esse é um fator extraordinário. Quem vai orientar precisa saber orientar. Precisa escolher o horário adequado e as palavras corretas, né? Primeiro dia, festa. Dia de festa é festa. Em festa ninguém vê problema, em festa ninguém vê dificuldade, mas a vida de um líder não é só de festa. Dia seguinte, trabalho. E Jetro passa o dia todo observando. E penso eu, conjectura do pastor Abidene, Moisés, certamente olhar para o sogro e poder dizer: meu sogro deve estar muito orgulhoso de mim, porque tudo que ele me viu na vida foi pastoreando a ovelha, e agora ele está vendo aqui liderar mais de 2 milhões de pessoas, né? E no final do dia, Jetro chama o genro na tenda. Primeira coisa, o que você está fazendo? Me diga aí. Eu quero que você fale da sua liderança de acordo com a sua visão. Bem, eu estou aqui orientando o povo, que o povo vem a mim e eu vou a Deus, tal e tal. E... ok, muito bem. Então, o que eu ouvi é o que você está dizendo, é verdade. Agora, eu quero lhe dizer uma coisa. Eu não vou lhe dar os parabéns. A minha nota para você é regular. Nota baixa. O que você está fazendo não é bom. Olha, isso é algo que muitas vezes a gente não gosta de ouvir. Nós queremos ouvir aplauso, nós queremos ouvir aprovação. Mas, às vezes, como líder, nós precisamos ter a humildade de ouvir pessoas que querem o nosso bem. E levar em consideração o que eles estão falando. O que está fazendo não é bom. A sua liderança é uma liderança centralizadora. Vamos resumir aqui, centralizadora. E se você continuar assim, vai acontecer um grande prejuízo na sua vida e na vida daqueles que você lidera, porque um líder não se forma um líder em 40 dias. Moisés era o resultado de 80 anos de investimento. Uma igreja se forma em 6 meses, mas um líder, quantos anos se demora para se formar um líder, né? Então, Moisés estava colocando em risco não só a vida dele, mas todo aquele grupo de pessoas. E Jetro tem uma visão, meu Deus do céu. Porque às vezes você não precisa ser um mestre para ter uma visão diferenciada, não é, pastor Kleber? Isso é sabedoria divina. Não é bom o que você está fazendo. Esse seu modelo de liderança está fora dos parâmetros de uma liderança produtiva. E quantos dos nossos líderes não precisariam ouvir isso, né? Quantas vezes nós mesmos não precisamos ouvir isso de pessoas? Escute quem está do seu lado. Peça a alguém que sabe que lhe ama para fazer uma avaliação com sinceridade da sua liderança. Esteja aberto às críticas, porque nós não somos perfeitos, nem sabemos tanto quanto pensamos que sabemos. Mas eu quero lhe deixar ouvir, porque ainda tem alguma coisa para falar. Não, perfeito. Pastor Abidene, é uma questão muito importante a gente perceber que lições preciosas esse episódio na vida de Moisés nos traz, porque Moisés era um homem que ouvia a Deus. Aliás, o próprio Deus diz que conversava com Moisés face a face. Mas, ainda assim, esse homem ouviu o seu sogro, que alguém poderia dizer que espiritualmente, academicamente, e em outras áreas, era menos preparado do que Moisés, mas era uma pessoa que estava vendo de um ponto de vista diferente, que tinha o interesse de ajudar e que tinha experiência para aconselhar. Hoje eu fico vendo, infelizmente, parece que as pessoas que ouvem a Deus, ou que pelo menos consideram que ouvem a Deus, acham que não precisa mais ouvir nenhum homem. A gente vê alguém que se coloca como alguém que recebe uma direção de Deus, seja por profecia ou visão, revelação,
E, às vezes, essa pessoa não quer mais ouvir os homens, não quer ouvir mais a orientação de um líder. E, no entanto, Moisés é essa personalidade extraordinária, um homem que Deus se revelava a ele de uma forma íntima, porém, ele atende o conselho do seu sogro. Eu creio que isso é uma grande lição para os jovens, que mesmo que tenham revelações e visões de Deus, mas isso não nos tira a responsabilidade de também estar com o ouvido atento para o que as pessoas podem nos aconselhar, especialmente as pessoas que têm uma outra visão, que pensam diferente de nós. A gente gosta muito de quem diz um conselho assim, siga em frente que você está certo. A gente não gosta muito de conselhos que dizem assim, não, espera aí, pare, mude que você está errado. Mas eu fico, todas as vezes que eu penso em alguém que pensa diferente de mim, eu penso em Naamã. O que seria de Naamã se todo mundo tivesse concordado com ele? É verdade, Naamã. Você não devia entrar nesse rio sujo, não. Vai embora para casa. E ele tinha morrido leproso, né? Alguém teve coragem de contrariá-lo. Jetro teve a coragem de contrariar Moisés. E a gente vê que há realmente uma preciosa lição aí para nós também ouvirmos as outras pessoas, porque isso faz parte da nossa orientação, que Deus usa as pessoas para isso também. Eu quero ressaltar aqui duas coisas muito importantes nesse processo, né, de avaliação. Primeiro, a gente não pode se submeter à avaliação de qualquer pessoa, né? Isso é um fato, né? Segundo, é que Moisés sabia, justamente como você falou, apesar de Jetro não ser ainda, não ter um conceito tão elevado no que diz respeito a experiências com Deus, mas Jetro não era uma criança, era um homem que a gente percebe mais velho que Moisés, mais experiente. Moisés havia convivido com ele durante 40 anos, então sabia o grau de integridade que tinha aquele homem. Portanto, você não ouve uma pessoa que você não confia. Essa é a grande verdade, né, pastor Cleber? Agora, uma coisa que me chama muita atenção, e eu aprendo com isso, é que ainda que possamos ter as melhores ideias, nós precisamos ter e escolher o momento apropriado para falar. Porque Jetro não fala isso no meio da multidão, no meio do povo, não foi criticar Moisés, olha, meu genro, não. Ele espera e ali tem uma conversa, os dois. Não é bom o que você está fazendo. Vai estar um líder, alguém que de repente está acima do seu grau hierárquico, então vai lá com humildade, porque foi isso que ele fez. Ele não disse que era a palavra final. Então você consulte a Deus. Eu estou dizendo aqui, consulte a Deus. Se ele der o ok, vai em frente. Isso é algo excelente, porque às vezes a gente não dá uma sugestão. A gente emite um decreto, né? Não tem que ser assim, porque aí ao invés de você abrir a porta, você fecha, né? Então, sugestão, parecer é diferente, uma opinião, um parecer é diferente de um decreto. Eu não tenho condição de dar ordem a qualquer pessoa que seja que tenha um grau hierárquico maior do que o meu. E até se a gente vai sugerir, a gente precisa sugerir com humildade. Agora, uma outra coisa que me chama a atenção é isso que nós temos falado, a humildade de quem vai ouvir. Eu me lembro, quando fazíamos o curso de administração, que eu vi uma história que me chamou muita atenção sobre essa questão da liderança. Como nós precisamos ter humildade para ouvir, mesmo pessoas que estejam talvez num grau de intelectualidade, segundo o nosso parecer, inferior ao nosso. Talvez não tiveram as mesmas oportunidades que nós tivemos, mas isso não significa dizer que essa pessoa não tem a capacidade de pensar e de ver coisas que nós não estamos vendo. E eu vou deixar essa historinha para vocês aqui, e certamente vocês poderão compartilhar na sala de aula. Estava reunido o CEO de uma empresa de creme dental com toda a sua equipe, né? Gerência, equipe de produção, equipe de marketing, setor pessoal, e eles estavam preocupados porque as vendas estavam baixas. E a pergunta era, o que é que nós poderemos fazer para implementar as vendas? E cada um deu uma sugestão, a equipe de produção chegou, não, poderíamos fazer assim, a equipe de marketing disse, poderíamos fazer assim, a equipe de logística chegou e disse, não, eu acho que nós fizemos assim. Todas essas sugestões demandava em maiores gastos. E se o problema deles era a questão orçamentária, porque o que estava entrando estava num grau inferior ao que eles estavam recebendo, ganhando. E estava servindo cafezinho lá, um funcionário, ali no meio aquele grupo de notáveis,
ele disse assim, eu posso dar uma sugestão? Aí tiveram aqueles que já olharam para ele assim com um olhar de desdém, o que é que esse miserável vai querer dizer aqui? Que besteira ele vai falar? Mas aí o senhor daquela empresa disse, sim, pode falar. Ele disse, na minha avaliação, não precisa fazer nada disso. Essa questão se resolve de uma forma muito simples. Como? A única coisa que vocês precisam fazer é aumentar o orifício por onde sai o creme dental. E assim, quando as pessoas forem colocar o creme dental na pasta, metade vai cair na pia e metade fica na escova. E o consumo vai aumentar de forma substancial. E não é que isso deu certo. Vocês lembram que até pouco tempo os cremes dentais eram de alumínio, com um orifíciozinho pequeno, tinha dificuldade para colocar. Hoje não, metade cai na pia, metade fica na escova. Então, o que eu quero dizer com isso é que ideias brilhantes, sugestões solucionadoras podem vir, sim, de pessoas simples. E nós precisamos ter humildade para ouvir. Nós não perderemos nada se pararmos para ouvir. No mínimo que você vai poder fazer uma avaliação de sim ou de não. Afinal de contas, a decisão vai estar sempre com você. Pastor Abidênigo, o assunto é extraordinário. Infelizmente, o nosso tempo já chegou ao fim. Pastor Cléber, que pena, né? Pois é. Mas uma questão última importante aqui é que, quando nós não temos a capacidade de estar junto com outras pessoas, nós também deixamos de gerar novas gerações de pessoas. Não há um sucessor, não há alguém que dê continuidade, né? Se eu trabalho sozinho, eu não formo outras pessoas, e é muito importante que os jovens estejam atentos, porque Moisés deixou o legado extraordinário, e entre tantas coisas que ele deixou Josué já preparado para dar continuidade, enquanto que nós vamos ver outros grandes homens que não prepararam, inclusive o próprio Josué, não teve um sucessor que desse continuidade, e aí faltou isso. E aí eu vou pedir ao senhor para, assim, em 1 minuto, falar sobre isso e já trazer a sua palavra final, porque o nosso tempo já se esgotou e os nossos professores certamente vão poder aí só refletir sobre essa questão. Pastor Cléber, eu escutei o senhor falando uma vez e eu vou repetir aqui. Sucesso sem sucessor é igual a fracasso. Então, o líder não pode só administrar o presente. Ele precisa já administrar o futuro. Então, enquanto ele está administrando, ele também precisa ir preparando aquele que vai sucedê-lo na visão, na continuidade do trabalho. Então, é uma preocupação que todo líder precisa ter, até porque não há liderança eterna. Nossa liderança ela é transitória. Estamos cumprindo apenas uma etapa. Então, enquanto fazemos, então, ao mesmo tempo, também preparamos aquele que poderá dar continuidade ao que nós estamos fazendo. Queremos agradecer pelo tempo aqui que você nos dispensou, e somos a equipe de Ceará Mirim. Durante esse trimestre, algumas vezes nos encontraremos em algumas lições, e eu quero agradecer ao pastor Abidênigo pela sua valiosíssima participação aqui, agradecer a você que nos acompanhou, agradecer ao DENEC, na pessoa do pastor Reinaldo, e todos os colaboradores, e que Deus continue abençoando. Oro para que você cresça em liderança, a sua classe cresça em liderança durante esse trimestre, e certamente teremos um tempo muito abençoado por Deus. Um grande abraço, queridos, fiquem todos na paz do Senhor, e até a nossa próxima lição, se Deus quiser.